Bom, boa noite. Ronaldo, César, Natália, Ana Lourdes, Érica, Patrícia, Sandra. Vamos aguardar mais gente entrar para a gente começar. Raquel, Ana Carolina. Hoje nós estaremos completando a 15ª live realizada pela Associação Brasileira do Sono. Para quem está entrando pela primeira vez, eu sou Andréa Bacelar, né, sou presidente desse biênio da ABS. E a gente, com muito prazer, né, foi uma ação que tem motivado todos nós, pelo fato da gente estar disponibilizando para muita gente assuntos de extrema relevância na área do sono e multidisciplinar, né? Aqui nós temos, estou vendo aqui pessoas que estão entrando. Hoje a gente vai falar com o Dr. Pedro Genta, né? Ele tem que me solicitar aqui, exato. Ele já me solicitou, estou aqui adicionando. Vamos aguardar. Então, é com muito prazer que mais uma noite, às quintas-feiras, né, a gente tem dedicado à ABS. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Tá me Boa ouvindo? noite, Andréia. Tudo Estou bom? ouvindo bem. Que bom. Então, eu queria apresentar o Dr. Pedro Genta. Dr. Pedro é professor da Faculdade de Medicina da USP e é o atual presidente da Associação Brasileira do Sono, Associação Brasileira de Medicina do Sono. E agradeço a sua disponibilidade, Pedro, de estar aqui com a gente nesses 45 minutos, uma hora. E quando a gente faz as lives, a gente tem aqui médicos, outros profissionais de saúde, físios, fonos, psicólogos, odontologistas, técnicos, simpatizantes, profissionais da área de saúde que têm interesse em sono e também população em geral interessada com problema de sono, querendo aprender um pouquinho, saber se precisa de ajuda, se precisa buscar. Então, com isso, a nossa linguagem, né, a gente tem que se virar nos 30, Pedro. A nossa linguagem, a gente tem que não ser repetitivo para o médico e, ao mesmo tempo, fazer a população entender, né, o que a gente quer passar. Então, eu te agradeço muito estar aqui com a gente. É um enorme prazer, Andréia. Eu que agradeço a oportunidade e da gente conversar um pouquinho sobre esses assuntos que são tão importantes nesse momento, relacionados aí à questão da obesidade, ganho de peso e sono durante a pandemia e as suas consequências aí na apneia do sono. Maravilha. Então, gente, olha que tema interessante. É o ganho de peso. O que aconteceu nesses 4 meses que estamos mais confinados, mais isolados, mais tempo em casa? Como é que ficou a nossa dieta, a nossa atividade física, né? O gasto e o ganho e esse saldo? E o que isso impacta no que a gente trata na nossa especialidade, Pedro? Então, Pois assim, é. para começar logo, eu queria te perguntar se realmente a gente tem trabalho, publicação e estatística de que nesse período de pandemia a população ganhou peso. Pois é, tem alguns trabalhos publicados, né? E a gente, no dia a dia, na família, entre os amigos, colegas de trabalho, percebe esse assunto é muito comentado, né? E a gente, você como está sabendo, participando desse levantamento que nós fizemos entre os profissionais de saúde aqui em todo o Brasil, né? Num estudo conjunto da ABMS com a ABS, liderado aí pelo Luciano Draga, recentemente terminado, a gente
conseguiu a participação de cerca de 4.900 profissionais de saúde. E um dos resultados desse estudo foi que 50% dos participantes que responderam aí à pesquisa aumentaram de peso, né? Então, isso é um dado brasileiro nosso, que ainda a gente está terminando de compilar, mas que mostra a importância desse assunto entre nós, né? E já existem alguns estudos publicados mostrando aí uma quantidade variável de ganho de peso, até em um dos relatos de 4 quilos. É lógico que isso vai sempre depender da população que a gente está entrevistando, né? E então não dá para facilmente extrapolar para a população total, mas obviamente isso é um dado muito importante, porque obviamente impacta em uma série de questões de saúde e no que nos interessa mais particularmente a questão do sono. É porque obesidade é um problema de saúde pública e o Brasil já, né, a gente já tinha um sobrepeso independente da pandemia. Então, agora a gente tem um agravamento desses 4 meses para a população em geral, que a gente pode até extrapolar. Tudo bem que foram só, quer dizer, só 5 mil não é só, mas só a população da profissionais de saúde, mas talvez a gente possa até estimar que outras pessoas em casa, né, trabalhando em home office, ou donas de casa, ou pessoas que deixaram de caminhar, de fazer atividade física, também tenham ganho peso nesse período, né? Pois certamente existem inúmeros fatores aí que contribuem para esse ganho de peso, né? E a gente realmente estima que uma parcela significativa da população tenha ganhado alguma quantidade de peso nesse período. E o que você acha? Quais são os motivos principais para o ganho de peso? Qual é a Bom, estimativa? esse assunto, obviamente, envolve, a resposta para isso envolve inúmeros fatores, né? É, que partem, por exemplo, da questão de ansiedade, né? As pessoas estão com um nível de ansiedade muito elevado por tudo que essa pandemia tem nos trazido aí de receio de ficar doente, entre os profissionais que estão trabalhando, sobretudo, né? Muitas vezes com excesso de carga de trabalho, muitas pessoas com questões financeiras por redução de jornada de trabalho ou perda de emprego. Então, existem inúmeros fatores que influenciam. Alguns até têm algum aspecto positivo, as pessoas estão mais em casa, elas têm mais tempo de cozinhar, de preparar o seu próprio alimentação. E uma dessas questões, obviamente, quer dizer, a pessoa vai estar mais exposta, vai saborear mais a alimentação. Então, esse é um dado, essa pandemia traz esse tipo de dualidade, né? Tem uma série de questões negativas, mas, por outro lado, ela também traz algumas questões positivas. As pessoas estão mais perto da família, elas têm mais tempo de cozinhar, de aproveitar o tempo em casa, enfim. E isso faz com que muitas vezes deixe de comer fora, com uma alimentação apressada, com mais calma em casa. Isso também pode influenciar o ganho de peso. Mas, Como você mas já o fato de estar em casa, Pedro, você acha que automaticamente a comida é mais saudável? Ou, quer dizer, estar em casa ocioso ou próximo, com uma facilidade do alimento, até da dispensa, né? Dos alimentos calóricos, fast, né? Rápidos ali, também não fariam com que esse ganho sem energético. dúvida. As pessoas estão mais tempo, muitas vezes até por conta da ansiedade, aumenta um pouco a compulsão por alimentos, né? Alimentos calóricos, estão lá em casa, um chocolate, e isso obviamente mais tempo ocioso, né? Com essa novidade do home office, você fica, se você não se prepara, não se protege, fica mais vulnerável, mais o alimento mais disponível, né?
E aí uma rotina, uma quebra de rotina vai afetar muito, né? Você está trabalhando, fica muito mais limitado ao acesso ao alimento do que em casa, certamente, né? Mas, enfim, todos esses aspectos vão influenciar. E uma questão que você comentou foi a questão da atividade física, né? Por, por decreto, a gente parou, todo mundo parou de fazer atividade física e certamente isso é um componente que também influencia muito nesse balanço energético aí, ganho de peso, né? Então, são múltiplos fatores que vão acarretar um risco de ganhar peso e a gente tem que ficar bem atento. Todo mundo está sob risco disso e a gente tem que vigiar. É uma novidade, né? Tudo isso imposto rapidamente, a gente tem que ir observando para não perder a conta e não ganhar muito peso nesse período. O horário de alimentação interfere, quer dizer, o que comer em cada horário, o que pode ser pior para a nossa saúde, pior para o ganho de peso? Ou seja, comer um arroz com feijão 11 horas da manhã e 9 horas da noite tem o mesmo impacto? Bom, eu não tenho, assim, ciência eu não, na verdade, não é a área que eu mais entendo, né? Mas diria, assim, que eu não tenho muita evidência de que o horário da alimentação vai influenciar a absorção do alimento. Eu acho que o mais importante é o balanço, né? É o balanço do que você gasta e do que você consome. E um cuidado que a gente tem que sempre ter nessa questão de orientação do paciente é que ele tem que se basear em si próprio, né? Não adianta olhar para o filho, para o colega, amigo, vizinho, né? Ou qualquer outra pessoa que eventualmente come mais do que ele e tem menos peso. Tudo isso não vale, né? A gente tem que essa questão do controle do peso é muito pessoal, né? Se a gente É o está nosso ingerindo metabolismo, né? O metabolismo de é cada muito um pessoal. super variável. Isso então a gente tem que tomar esses cuidados, porque senão a gente fica frustrado, fica imóvel, né? Se a gente não conseguir prestar atenção para o que a gente consome e tentar tomar medidas nesse sentido de controle e redução, se for o caso, né? Pessoalmente, acho que o balanço é o mais importante de tudo, né? O tipo de alimento, o alimento saudável, uma alimentação leve antes, na hora do jantar, mais do que uma alimentação pesada, né? Certamente são atitudes bastante recomendadas e saudáveis que a gente costuma dar, né? E quais seriam as consequências desse ganho de peso para a saúde em geral? Bom, uma coisa interessante que a gente levantou nessa pesquisa, né, foi falando da qualidade do sono, né? Perguntando para os participantes se eles tinham melhorado ou piorado a qualidade do sono, e surpreendentemente, de 60% a 70% das pessoas responderam que o sono piorou durante a pandemia. Obviamente, a gente não vai entrar em questões de insônia, que é um aspecto muito prevalente nesses profissionais de saúde que responderam as perguntas do questionário, e que corresponde por uma faixa grande desta piora da qualidade do sono, mas certamente uma das doenças que estão ligadas ao ganho de peso é a questão da apneia obstrutiva do sono, né? A gente vai, obviamente, detalhar mais isso daqui para frente, mas outras consequências do ganho de peso são as consequências metabólicas, cardiovasculares, o risco de desenvolvimento de diabetes, dislipidemias, né? E a longo prazo até cânceres são relacionados à questão da obesidade. Então, se a gente imagina que 4 meses é pouco, né? O ganho de peso é provavelmente limitado, mas se a gente for certamente para o nível pessoal, isso é totalmente verdade. Mas se a gente imaginar que toda a nossa sociedade está exposta a isso certamente vai ter um impacto brutal, né? É uma coisa que está todo mundo no mesmo barco. Se todo mundo, se na média a gente ganha meio quilo como uma população, isso vai ter um impacto epidemiológico muito grande, né? Então, acho que isso é um aspecto. Quer dizer, cada um tem que ter cuidado individualmente, mas como sociedade a gente também tem que lembrar que isso vai trazer consequências, né?
E a gente está, curiosamente, as pessoas estão amedrontadas de se tratar do ponto de vista médico e até de procurar ajuda, o pronto-socorro, coisas do tipo. Então, a gente vê que nos hospitais, os hospitais tiveram uma redução enorme da quantidade de emergências não relacionadas ao Covid. Ou seja, as pessoas estão em casa, muitas vezes sofrendo dessas doenças sem tomar o devido cuidado ou atrasando o diagnóstico, muitas vezes de doenças graves até, do ponto de vista cardiovascular, acidente vascular cerebral, angina, e assim por diante. Então, bom, mas a questão que mais nos interessa é a questão da apneia obstrutiva do sono, que ficou, né, as pessoas ficaram sem diagnóstico, sem iniciar um tratamento durante todos esses meses, né? E então já temos aí um acúmulo de pacientes sem diagnóstico e tratamento e uma série de pacientes novos, né? E novos também até pelo aumento da convivência, dos familiares notarem com mais propriedade que aquele sujeito está roncando e tal, são sintomas de cansaço, sonolência, né? Muitas vezes são mais notáveis assim quando a gente está mais próximo dos familiares e pode realmente suspeitar dessa patologia que é tão prevalente no nosso meio e tão importante. É porque você falou muito bem, né, Pedro? Quando a gente, antes da pandemia, o nosso problema era não ter tempo. Não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo, estou privado de sono, durmo menos, durmo em horário diferente, não durmo com a família, durmo pouco em casa. Então, não dava nem para perceber. Aí agora estamos mais juntos e estou ganhando peso, né? Aí fica mais fácil da pessoa, bom, esse sono não está legal. A autoanálise até, porque, olha, estou acordando cansado. Antes eu achava que o cansaço era porque eu estava, né, tripla jornada, etc. Agora nem tanto assim, agora o despertador não toca mais às 5 da manhã para eu levantar, mas eu continuo cansado. Então, é um grande alerta para a população mesmo, né? Cansado. E agora, essa pergunta importantíssima, né? Como o ganho de peso, como a obesidade pode causar apneia obstrutiva do sono? Pois é, a obesidade e a idade são os principais fatores de risco, né, para a apneia do sono, talvez além do sexo masculino, né? A obesidade traz como consequência a infiltração de gordura na região da garganta, né? E a nossa garganta, que a gente denomina faringe, né? Que é a região onde que a gente tem a obstrução durante as apneias, né? Ela é muito estreita por definição, né? O ser humano, por uma questão evolutiva, teve um alongamento da garganta e um dos motivos aventados por este alongamento foi a fonação. A gente precisa de um trato vocal longo para poder produzir as vogais, os sons da voz, né? Esse alongamento trouxe uma vulnerabilidade que foi um certo estreitamento e flacidez da garganta, que não tem nenhuma estruturação cartilaginosa ou óssea, né? E então a garganta por si é colapsável, ela é flácida, né? E o sono traz uma questão importante na gênese da apneia, que é o relaxamento dessa musculatura que mantém a patência durante o período que a gente está acordado, né? A musculatura, principalmente da língua. A língua tem um papel duplo na apneia do sono. Ela protege, porque a protrusão da língua é um mecanismo de manter a garganta aberta, e tudo isso é feito sem o nosso controle, né, ou nossa percepção. Mas também a língua é o grande vilão, porque ela é a principal estrutura da garganta e é a estrutura que vai acumular gordura e fazer com que a gente tenha um maior estreitamento da garganta, agora nos tornando mais vulneráveis até a apneia. Então,
Recapitulando, a apneia do sono vai acontecer devido ao estreitamento que é natural da faringe humana, que é agravado pelo ganho de peso e infiltração de gordura, não só da língua, como de outros músculos que estão ao redor da faringe, né? Antigamente a gente achava que o acúmulo de gordura era em depósitos de gordura que ficam perto da garganta, mas agora a gente acha que a garganta, que a musculatura em si, assim como a musculatura de outros animais, é infiltrada por gordura. E essa infiltração expande, aumenta o volume da língua de outras estruturas e a consequência é deixar a garganta mais estreita, né? E estreitando mais, fica mais ainda vulnerável e flácido para que quando a gente durma e relaxa a garganta, a gente comece a roncar e ter apneias uma atrás da outra. E questão de aumento de circunferência do pescoço? Porque o que eu estou entendendo é que intrinsecamente eu tenho um depósito de gordura nessas estruturas moles colapsando. E o contrário, a expansão e o aumento do volume da circunferência do pescoço implica também em aumento de apneia? Então, a circunferência do pescoço é uma medida que traduz, na verdade, a concentração de gordura na região central, na barriga. Ela se relaciona muito bem à circunferência abdominal e também ao acúmulo de gordura na região do pescoço. Então, uma das coisas, curiosamente, que a gente mede quando mede a circunferência cervical num sujeito obeso é uma ponta da língua que invade o plano mandibular. Então, o pescoço do sujeito que está um pouco acima do peso perde esse ângulo que a gente tem entre a mandíbula e o pescoço, porque a língua acaba ultrapassando esse plano mandibular. Então, a própria língua contribui para o aumento da circunferência cervical. Obviamente, a gente também tem gordura na região subcutânea do pescoço que vai também aumentar a circunferência. Agora, a gente gosta de entender a gênese da apneia do sono como a somatória de todo esse peso que está dentro do pescoço, das partes moles que estão no pescoço e que acabam fazendo um peso extra sobre a garganta, que é estreita e às vezes atinge 2, 3, 4 milímetros num paciente com apneia do sono acordado. Então, ela é realmente estreita e falta muito pouco para obstruir quando a gente adormece. Bom, estou falando com o Dr. Pedro Genta, pneumologista, presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono, sobre obesidade, apneia do sono e o impacto disso nessa pandemia. Pedro, e quem quiser mandar pergunta, eu estou agora deixando o comentário ainda fechado, né? Ainda vou ativá-lo daqui a uns 10 minutinhos, aí a gente começa a fazer pergunta externa. E aí, você falou, Pedro, a gente estava falando da obesidade, mas você falou que também a idade tem uma contribuição importante para a apneia do sono. Então, eu queria que a gente comentasse sobre essa correlação. Pois é, esse é um assunto que me interessa no momento, né, mas é pouco estudado na realidade. A gente sabe, estudos epidemiológicos, que a idade é um fator de risco importante, né, para a gente recapitular aí em vários estudos epidemiológicos, a idade, se você tem uma prevalência aí de uns 20% numa faixa etária dos 30 a 40 anos, essa prevalência vai chegar a 60%, 70% em alguém com 70 anos de idade. Então, ela mais do que dobra, né? Então, é um aspecto muito importante, né? Pouco se conhece o mecanismo, mas o mais reconhecido é que seja uma questão também anatômica, de maior flacidez e vulnerabilidade anatômica da garganta, né? E a gente está desenvolvendo um trabalho no momento em que sugere que é, de novo, a questão da deposição de gordura que afeta, pelo menos em parte, a garganta dos idosos, né? Então, a gente sabe que o idoso tem uma transformação de músculo por gordura,
e também tem uma mudança da região do corpo em que a gordura fica depositada, né? Ela sai da região mais periférica, das pernas, dos braços, e vai para a região central, que é também, a obesidade central é típica das doenças cardiovasculares, né? E a apneia do sono, ela acompanha muito as doenças cardiovasculares, sobretudo pelo mecanismo, né? Essa deposição de gordura na língua e na região da via aérea, ela acompanha a obesidade central, né? Então, a gente está, né, explorando justamente essa questão de que o idoso tem provavelmente um deslocamento da gordura da região periférica para a região central, e mesmo mantendo o peso, ele é capaz de ter um maior estreitamento da garganta por conta desses mecanismos que a gente pouco entende, mas certamente tem alguma questão hormonal que gera esse fenômeno. Pedro, e será que a gente poderia extrapolar, porque ainda não existe isso, mas da mesma maneira que a criança que tem mais do que uma apneia por hora, isto já é considerado doença, problema, a gente tem que investigar. Aí a gente entra nessa faixa etária de adulto, né, 40, 60 anos, que a gente tem aquele índice leve até 15, moderado até 30 e acima de 30 por hora grave. E como é que esse índice funcionaria para o idoso, já que a gente sabe que 20 a 40, a 30% da população jovem tem apneia, mas aí quase que dobra no idoso. Isso seria quase que mandatório o idoso passar a ter apneia por essa mudança estrutural. Mas a gravidade, será que 30 apneias por hora num homem sedentário, obeso, de 40 anos, e um idoso de 70 anos, nem tão obeso assim, que tenha 30 apneias por hora, qual é o peso, qual é a análise, né? Como é que o médico vai lidar com essas duas situações? Bom, essa sua pergunta ela é muito relevante, né? E infelizmente eu não tenho ainda pessoalmente uma conclusão, né, para essa questão. A literatura não sugere claramente que a gente interprete o índice de apneia de forma diferente entre o adulto jovem e o adulto mais idoso. Mas faz algum sentido essa ideia, né? Um dos sentidos seria na direção do desenvolvimento de consequências da apneia, né? O indivíduo idoso, ele está certamente menos propenso, o idoso que foi diagnosticado recentemente com apneia do sono, ele está menos propenso, por questões de tempo cumulativo, a desenvolver uma doença cardiovascular ou outras consequências do que um adulto jovem, né? Então, nesse cenário, faria mais sentido a gente tratar o adulto jovem com mais rigor do que o idoso, né? Agora, a gente tem que lembrar que a apneia do sono também, além das doenças cardiovasculares, afeta questões cognitivas, questões de sonolência, de qualidade de vida, e que isso não deve fazer com que a gente evite de considerar o tratamento no indivíduo idoso. A gente, né, com frequência, trata pacientes com idade avançada com um benefício evidente na qualidade do sono e na qualidade de vida. Então, essa interpretação é muito pessoal do médico, junto com o paciente, de ponderar o tratamento. Existe toda uma discussão na atualidade do próprio significado do índice de apneia e hipopneia, né? Será que esse é um índice realmente perfeito, ideal, gold standard que a gente gostaria, ou ele é vulnerável a uma série de, enfim, por exemplo, o índice de apneia de 30 ou 40 pode ser totalmente diferente dependendo do grau de saturação que esse indivíduo vai ter, o grau de despertares que ele vai ter. E, infelizmente, o índice de apneia pouco se correlaciona com desfechos cognitivos e sonolência. Então, ele não é um índice perfeito. A gente realmente tem que combinar, cada vez mais a gente tem que fazer isso, né? Combinar dados clínicos e expectativas do paciente, enfim,
para ponderar o tratamento. E, com frequência, a gente acaba evitando de tratar de forma agressiva indivíduos com menos sintomas, né? Então, a gente tem que fazer uma autocrítica no sentido de valorizar o indivíduo que tem mais impacto, enfim, e talvez não valorizar muito aquele que tenha menos gravidade e menos consequências visíveis, né, na história clínica, no dia a dia, na qualidade de vida, né? Gente, olha, eu acabei de abrir aqui os comentários. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Pedro, para mim você está um pouco embaçado. Eu não sei se para todos isso está acontecendo. Vou Não tentar sei se dá uma melhorar aqui a luz. Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei se é só para mim, mas assim, eu tô. E, gente, a gente volta, viu? Podem ficar tranquilos. Vamos ver se ajusta ali. Pronto, melhorou um pouco a luz. A luz melhorou. Bom, então, quem quiser fazer pergunta, eu estou aqui já de olho aqui nas perguntas, tá, gente? Pedro, eu tenho uma dúvida em relação assim, ganho de peso e índice de apneia. Então, existe alguma correlação? O indivíduo, ganhei 5 quilos. Eu posso fazer uma projeção, o quanto de índice de apneia que proporcionalmente pode piorar, pode agravar, ou isso é individual, a gente tem que analisar novamente, objetivamente, com exames? É verdade, isso, existe como avaliar isso. Tem um estudo epidemiológico americano, o Zip Hartfeld Study, que oferece aí uma regra aí, que agora não me lembro, mas assim, 5 quilos provavelmente oferece um ganho de 5 a 10 eventos por hora. Não é um ganho enorme, isso de um ponto de vista populacional, mas a gente sabe, né, atendendo pacientes, que 5 quilos pode fazer uma diferença enorme, né, que o paciente e o companheiro passa a notar uma piora muito rápida da qualidade do sono. Talvez exista aí um ponto crítico em que a apneia comece a aparecer, né, ou ficar mais evidente. Mas, do ponto de vista epidemiológico, um ganho ou perda de peso de 5 quilos não oferece um enorme ganho de índice de apneia. Mas, clinicamente, isso pode ser relevante. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar muito, né? Estamos há 4 meses com uma demanda reprimida, os pacientes sem poderem buscar ajuda, sem diagnóstico, sem poder fazer titulação, sem poder tratar, né, com CPAP por causa da aerosolização, no caso da Covid. Enfim, e o ganho de peso, quer dizer, quem tinha piorou, quem estava tratado pode não estar adequadamente tratado. Então, é um problema muito sério. A demanda, a gente vai precisar dar conta dessa demanda, não sei como, Pedro, mas é uma questão muito séria. Nós, né, a ABS, a ABMS, durante essa pandemia, a gente assim, se preocupou demais em tentar, de uma forma, proteção da população, proteção dos profissionais de saúde, por outro lado, a preocupação de não tratar esse paciente, né? No nosso site, os nossos boletins, tentando auxiliar o paciente, auxiliar o médico não especialista do que fazer, às vezes até tratar antes de diagnosticar, logicamente, porque existem pacientes, né, Pedro, que a gente já sabe que ele tem. A gente pode não acertar o índice, mas que a gente sabe que ele é grave, a gente sabe, né?
Essa pandemia pegou a gente de calça curta, né? Porque a gente ficou apavorado realmente com várias questões. A primeira medida que foi tomada pela iniciativa até de vocês da ABS foi de realmente parar de fazer exames de polissonografia, né? Para evitar a contágio dos técnicos, contágio dos pacientes, enfim. Isso, muitos laboratórios estão fechados até hoje, com enorme impacto na fila aí de exames e assim por diante. E outra questão muito polêmica, que a gente viu de alguma forma ser atenuada, é a questão do CPAP, né? Nos hospitais, por exemplo, o CPAP e o BIPAP eram tidos como absurdos de uso, mesmo na terapia intensiva, e hoje já existe uma certa flexibilização, utilizando-se, por exemplo, filtros especiais, enfim, isso foi trazendo, o tempo foi trazendo mais segurança no tratamento dos pacientes, e talvez, de alguma forma, isso nos ajude a tratar os pacientes com apneia do sono. O grande problema, eu vejo, assim, é o tratamento, a continuidade de tratamento naqueles pacientes que estão com sintomas ou com diagnóstico, né? Esse paciente realmente deve ponderar muito se deve continuar usando o CPAP em casa, pela exposição maior que vai trazer para outros familiares, né? Mas eu entendo que isso a gente discutiu bastante, enfim. Eu entendo que aquele que não está assintomático, que já usa o seu CPAP, não traria grandes problemas. Agora, uma questão muito importante, né? Mesmo nas cidades, enfim, que ainda estão em quarentena, com alta prevalência de casos de mortalidade, né? É possível fazer um diagnóstico simplificado com monitores portáteis, com mínimo contato entre o paciente e o técnico. Muitas vezes o próprio equipamento pode ser encaminhado por courrier, motoboy, enfim, correio, sem haver contato direto. Enfim, o diagnóstico da apneia obstrutiva do sono é possível fazer em casa através de métodos simplificados. A gente discutiu isso recentemente em alguns webinars. Então, o diagnóstico não precisa ficar totalmente parado. Obviamente, os pacientes que precisam de um exame completo de polissonografia, esses vão ter ainda, no momento, um acesso um tanto restrito. Mas aqueles pacientes que são passíveis de um diagnóstico simplificado, que são os pacientes de alto risco, eu acho que é a grande maioria, né, que vai ter mais urgência até para fazer a investigação, é possível, vários centros têm disponíveis os equipamentos portáteis para a gente poder dar andamento. E as fisioterapeutas, o pessoal que faz a adaptação do CPAP, também aperfeiçoou formas de interação por teleconsulta, em que é possível ensinar o paciente a usar o CPAP, se for o caso, né, com bastante tranquilidade e cuidado, aí, de uma forma muito bem feita à distância. Então, acho que a gente não precisa realmente ficar esperando mais, dá para a gente continuar a fazer o diagnóstico e tratamento, né, utilizando as plataformas online que estão sendo desenvolvidas e aprimoradas, cada vez mais disponíveis. A gente pode avançar nisso, e nos lugares que felizmente já está permitindo maior movimentação das pessoas, retomada dos laboratórios e dos consultórios. Eu espero que seja paulatino e progressivo aí nesses próximos meses, né? Pedro, o Walter, provavelmente dentista, né? Ele coloca que o aparelho intraoral é uma opção agora na pandemia, e ele está sinalizando para isso. E eu só queria comentar que a ABROS, a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, também fez um posicionamento, disponibilizou para a ABS, para a ABMS, quanto ao uso do aparelho intraoral, quer dizer, não em detrimento ao CPAP, não retirando o CPAP do paciente que faz uso,
Mas aquele paciente ainda não tratado, ou aquele paciente que tem a opção, ou aquele paciente que inicialmente vai colocar um aparelho intraoral pré-moldado, porque também não faz sentido ele ter que ir moldar e esperar um mês e tal para o aparelho, para começar o avanço. Então, as associações estão se comunicando e realmente também com posicionamento quanto ao aparelho intraoral, certamente. Não sei se você quer falar alguma coisa, Pedro. Não, a gente tem que, obviamente, lembrar que a apneia do sono não se trata apenas com CPAP, né? A gente deu ênfase ao CPAP inicialmente, mas o aparelho intraoral é uma forma muito eficaz de tratar a apneia do sono. E acho que mundialmente é a segunda opção mais utilizada após o CPAP. A gente também, então, assim, se o nosso receio é o contato do profissional de saúde com o paciente, o aparelho intraoral e o CPAP acho que são algo equivalentes, a não ser que se utilize um aparelho moldável, que possa ser feito o molde em casa pelo próprio paciente. Se o receio é a contaminação dos familiares, enfim, obviamente o aparelho intraoral é uma opção que não traria este risco. Então, é uma opção que tem que ser ponderada também frente à gravidade, aos sintomas do paciente. Existe toda uma lógica para se, pelo menos que eu utilizo, que eu acho que a maioria dos médicos do sono utilizam para priorizar o tratamento com um tipo de modalidade específico, né? Existem algumas sugestões e regras e que cada profissional vai adaptar conforme a sua realidade. A gente também tem que, obviamente, lembrar que o tema do nossa conversa aqui é a questão da obesidade. E se esse paciente é obeso, ele tem que perder peso. Isso é um dado. Certamente, eu sempre falo para os meus pacientes, se ele quer fazer um tratamento que faz mais sentido para a apneia do sono dele, é perder peso, porque ele vai evitar uma série de riscos adicionais, além da apneia, que provavelmente vão ter mais impacto para a saúde dele do que tratar exclusivamente a apneia do sono com CPAP ou um aparelho intraoral. Então, a mudança de hábitos que incluem a redução de peso, atividade física, dormir de lado, tudo isso vai, obviamente, trazer um impacto grande, obviamente, dependente do resultado que essa pessoa vai ter na perda de peso, né? Mas a gente não pode esquecer que esse é um tratamento muito eficaz para a apneia do sono. Assim como ganhar peso aumenta o índice de apneia, perder peso também faz com que ele caia. Pedro, você tocou num assunto que eu tenho uma dúvida, que é a seguinte: o paciente, logicamente, ganha peso pelo fato de fragmentar sono, de alterar o metabolismo basal. Então, ganhar peso gera apneia e a própria apneia, a própria alteração do sono também interfere na perda de peso, enfim, e a gente acaba tendo um saldo positivo. E aí, de repente, a gente começa a tratar esse paciente, ele está adequadamente tratado, na pressão adequada, do CPAP, utilizando toda a noite, um tempo maior do que 5 horas, sem vazamento, etc. E a gente não consegue fazer com que ele perca peso, apesar desta medida da via aérea e da melhora do sono. Logicamente, eu não tô falando que esse paciente continue na ingesta e isso seja o fator causal. Ou seja, a pergunta é: tratar e usar o CPAP perde peso? Essa pergunta é muito interessante, muito atual, né? E até a gente está terminando aí um trabalho, a Sara Herculano, que eu acho que até está entre os participantes aí dessa live, está nos assistindo, é uma fisioterapeuta que está terminando a pós-graduação dela e ela está estudando exatamente isso, ela está estudando
o ganho de peso no início do tratamento da apneia, né? Então, a gente, por muito tempo, achou que o tratamento da apneia faria espontaneamente o paciente perder peso. Isso faz sentido intuitivamente, porque esse paciente vai se sentir mais com mais energia, menos sonolência, ele vai aumentar a sua atividade física espontaneamente, e isso seria suficiente para ele perder peso. Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê. Tem um estudo feito pelo Luciano Drager, uma meta-análise de mais de 3.000 pacientes, mostrando que, na verdade, existe um pequeno ganho de peso após o início do CPAP. Não é uma quantidade enorme de ganho de peso, né? E aí, há alguns 4, 5 anos, a gente tem tentado entender os mecanismos desse ganho de peso, né? Alguns investigadores acharam que, por exemplo, se você trata a apneia do sono faz você gastar muita energia durante o sono pelo trabalho, pelo esforço respiratório, né? E o fato de você aliviar esse esforço seria suficiente se você mantiver a quantidade de ingestão calórica para você ganhar peso. Esse seria um possível mecanismo. Mas a gente fez uma outra hipótese, o estudo da Sara. A Sara levantou uma hipótese de que o CPAP faz ganhar peso por um efeito hemodinâmico, que a gente vê muito na terapia intensiva, que o paciente diminui a diurese quando começa a usar o CPAP, a pressão positiva, quando ele é intubado, né? Então, quando você aumenta a pressão intratorácica, o sistema cardiovascular toma medidas de retenção hídrica para compensar esse efeito hemodinâmico de redução da pré-carga, né? Então, o sistema cardiovascular entende que você está precisando de mais volume de sangue, de líquido, e começa a reter líquido. E a Sara mostrou exatamente isso, ela vai defender a tese daqui 2 semanas, mostrou que existe um ganho de peso depois de 1 semana apenas do uso do CPAP. Então, é uma quantidade pequena, autolimitada, mas é interessante entender por que isso acontece. Mas o recado mais importante de tudo isso é que não adianta ficar esperando o peso sumir, porque ele não vai acontecer. Se você não tiver, aliás, essa é uma obrigação de todo mundo que lida com o paciente com apneia do sono e está obeso, a gente tem que fazer ativamente orientações de perda de peso, porque nesse cenário em que ele está tratando da apneia, ele está melhorando a qualidade de vida, é um bom momento para você mudar vários aspectos, né, na sua rotina alimentar, na atividade física. É um bom momento para reprogramar tudo isso, fazer mudanças de hábitos aí saudáveis, enfim. E aí sim, aí eu acho que a gente tem um ganho, uma coisa em conjunto, um efeito na melhora, na redução de peso, e que vai aumentando a vitalidade, enfim, uma medida dietética adequada de atividade física. Isso tudo vai convergir, sem dúvida, para um resultado positivo. Maravilha. Parabéns, Sara, que você defenda aí sua tese, muito interessante, viu? Uma outra coisa que eu queria fazer uma propaganda, quinta-feira que vem nós vamos conversar com uma nutricionista, exatamente para isso, né? Adequar a dieta, sono e nutrição, sono e ganho de peso, e a estratégia no sentido de uma dieta, né, alimentar adequada para uma perda ponderal equilibrada junto de um sono de qualidade. Então, isso aí é só a propaganda da semana que vem. Pedro, a gente está quase terminando, falta pouquinho tempo, já são 8h20. Então, a gente tem pouquinhas perguntas, né? Por enquanto, aqui a gente está respondendo todas. Você falou da questão postural. Eu queria só enfatizar essa questão da postura ao dormir e da apneia do sono. Existe uma parcela dos pacientes que piora em posição em decúbito dorsal, né, de barriga para cima, né? E a gente tem alguma impressão de que isso é um fenômeno evolutivo da apneia, né? O sujeito mais jovem, ele
começa a roncar só na posição supina, depois ele começa a ter apneia só na posição de barriga para cima. E depois, com a evolução da idade e talvez da obesidade, ele começa a roncar em qualquer posição, né? Nesse paciente mais jovem, né, é mais comum a gente ver um fenótipo da apneia, que é a apneia posicional. E para esses pacientes, a terapia posicional, dormir de lado, pode ser resolutiva, né? Pode resolver a apneia do sono. A gente ainda não tem bons recursos para tornar o tratamento, a terapia posicional, muito eficiente. Fora do Brasil já existem dispositivos eletrônicos que acordam o paciente para ele corrigir a posição quando ele se vira e acaba de barriga para cima. A gente ainda não tem, talvez em breve teremos, mas ainda não temos esse tipo de dispositivo. Então a gente recorre à orientação, né, de posição e também a questão daquela história antiga que a gente sempre comenta da bolinha de tênis no dorso do pijama, que pode ajudar. Enfim, nem todo mundo adere a essa ideia, mas o objetivo realmente é avisar o paciente a corrigir a posição quando ele fica de barriga para cima. Então, a gente acredita que seja uma questão da própria língua, né, nessa posição, aumentando a pressão da língua sobre a garganta. Isso faz com que a garganta estreite ainda mais e quando você vira de lado, essa pressão reduz, né? Então, esse é um fenômeno que deve acontecer em cerca de 25% dos pacientes, esse agravamento da apneia do sono, e acaba sendo um tratamento, assim como uma medida análoga, que é elevar a cabeceira da cama, né? Isso também pode atenuar o ronco e a apneia do sono. Então, são medidas comportamentais aí que podem ser úteis, né? Principalmente quando a gente ainda não pode dar acesso ao tratamento, seja porque o diagnóstico ainda está sendo confirmado, né? Ou se o paciente tiver apneia posicional exclusiva, ele pode ser o tratamento, né? E uma coisa interessante que nos interessa também é que quando você faz o exame em casa, você talvez utilize uma posição de dormir diferente do que no laboratório. Porque no laboratório do sono, os fios podem fazer com que, se o técnico, obviamente, não orientar o paciente, muitos pacientes comentam que ficam muito preocupados com a movimentação, então eles acabam dormindo de barriga para cima imóveis, né? Isso pode agravar, inflacionar um pouco o grau de apneia, né? Então, toda vez a gente tem que lembrar o paciente quando for fazer o exame, e o técnico também, que ele pode dormir de lado, ele deve dormir na posição confortável que ele dorme em casa, né? Isso pode agravar o índice, e eu já tenho uma coletânea de casos aí, ou poucos casos, mas que a gente repete o exame em domicílio e vê uma redução significativa do índice de apneia, mostrando que o paciente está com um dispositivo mais discreto, né, mais simples, né? Em casa ele acaba evitando mais a posição supina, né? E é curioso, algumas doenças, né, a própria insuficiência cardíaca faz com que o paciente durma numa posição específica, evitando dormir sobre o lado esquerdo, por exemplo. Então, o paciente com apneia talvez também aprenda a dormir e evitar a posição supina em alguns casos. E isso pode também atenuar um pouco intuitivamente o grau, e se a gente leva esse paciente para o laboratório, a gente acaba enxergando uma doença mais intensa do que realmente ela é. Grave. Pedro, última pergunta. Infelizmente, o tempo voa. É uma pergunta que eu queria uma avaliação pessoal, já que você é expert, estudioso da área de apneia. A gente está vivendo agora essa Covid, e a gente, quem é o grupo de risco? O grupo de risco da Covid é o mesmo grupo de risco da apneia do sono, né? Idoso, sobrepeso, sedentário, diabético, hipertenso, etc. e tal.
que você acha da implicação do paciente que pega Covid, que desenvolve, ele provavelmente terá uma chance de ter um desfecho, uma evolução mais desfavorável, se ele tiver apneia do sono e apneias do sono mais graves, já que ele já vai ter o processo infiltrativo, ele já vai ter esse fenômeno inflamatório gerado pela apneia? Qual é a sua opinião quanto a isso? Essa é uma pergunta palpitante, né? Eu não conheço nenhuma resposta para ela, né? Mas a apneia do sono realmente induz mais hipóxia. A própria hipóxia pode estar ligado à gênese da inflamação, que está relacionada também à infecção pelo coronavírus, né? Então, tem algumas ideias de que a apneia do sono realmente pode agravar a doença, né? E uma questão mas infelizmente isso não foi abordado de uma forma sistemática, existe uma certa complexidade para avaliar isso, a não ser que a gente avalie os indivíduos que já têm o diagnóstico prévio da apneia do sono e não estavam tratando, né? Mas eu entendo que o principal fator de risco que une todos esses fatores de risco é a própria obesidade. E às vezes é difícil você separar os fatores de risco que levam à apneia do sono da obesidade, enfim, porque a obesidade tem uma implicação muito grande. Mas um aspecto que eu acho muito relevante, apesar de não haver evidências diretas do coronavírus, mas existe com outras viroses, é a questão do sono, o impacto do sono na imunidade, né? Então, o indivíduo que dorme mal por vários motivos ou dorme pouco, esse indivíduo tem mais vulnerabilidade a doenças infecciosas e virais, né? A própria soroconversão à vacinação é reduzida em quem está privado de sono. Então, isso é um aspecto que pouco tem se dado aí nas orientações que a gente dá para a população em geral, mas hábitos saudáveis devem incluir uma boa qualidade do sono como uma proteção para a infecção pelo diversas viroses, inclusive a coronavírus. Então, já há muita evidência da relação do sono com a imunidade e o prejuízo que a qualidade de sono ruim pode ter na imunidade. Então, esse é um aspecto que a gente deve ficar bastante atento e que deve servir de orientação aí para os nossos pacientes. Olha, Pedro, eu queria te agradecer muito. Foi uma live assim, muito ilustrativa, eu aprendi muito. Acredito que as pessoas que estão conosco, né, desde o comecinho também, tenham aprendido muito. E aí a gente tem um minutinho para você fazer suas considerações finais e a gente se despede. Bom, André, eu queria muito agradecer a oportunidade. Eu estou falando aqui de férias do interior de São Paulo, então Ah, foi coitado. foi um certo, foi meio complicado. Acabou a luz poucas horas antes da gente começar, estava meio apreensivo. Mas, enfim, deu tudo certo. Eu queria agradecer muito a oportunidade. São assuntos assim muito interessantes que move todo o nosso interesse científico também. E eu espero que essa doença vá embora logo, que a gente volte à normalidade. E queria desejar a todo mundo assim que todo mundo fique bem, se proteja, que precisamos sair dessa bem e com uma carga de ensinamentos. Eu acho que a gente tem que aprender alguma coisa pessoalmente, né, nessa pandemia, a despeito de tantas ameaças que ela nos trouxe, né, que a gente saia dessa melhor, que a sociedade como um todo saia dessa melhor. Esse é o meu desejo. Então, eu queria agradecer a você pelo convite e a todo mundo que está nos assistindo. Obrigada, Pedro. Tudo de bom. Boas férias. Desculpe atrapalhar suas férias. Eu não sabia. Imagina, foi um prazer. Tá bom, beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau. Bom, gente, então mais uma live está terminando. Eu agradeço a presença de todos. Quinta-feira que vem, às 7h30, a gente vai ter uma nutricionista especializada em sono
que vai dar enormes dicas para a gente, né? Como comer melhor, como dormir melhor, com uma alimentação mais saudável, para que a gente agregue tudo